Eu vou te dizer uma coisa que acho que você fala de negligência, eu vou dizer uma palavra até mais forte sobre isso. Eu chamo isso de aborto afetivo. Você deixou vir ao mundo, mas não educou. E isso é uma das variáveis desconsiderada no gritante índice de crianças e adolescentes que não existia há 25 anos atrás, que atentam ou desistem da própria vida. Entre as explicações variáveis que chamam a atenção do mundo, por que nós temos hoje tantos jovens que desistem da vida? Se antigamente não existia isso, era exceção clínica na psicologia. E hoje é regra de consultório, é feijão com arroz de consultório clínico, é desistência da vida de adolescentes, em escolas. Chega nas cidades, aqui o índice é alto, Os números só aumentam. Eu acabei de voltar de Oxford, aliás, 2 dias atrás, estava numa conferência de trauma, pessoas profissionais do mundo todo, e esse foi um assunto muito abordado, o aumento de suicídio entre crianças e adolescentes. E quando a gente olha, muita gente pensa, nossa, mas... Não é só as redes sociais. Elas são uma variável importante a ser considerada? São, inegavelmente. Mas, e o vínculo dentro de casa? E a conexão dentro de casa? Porque eu vejo, o que é que faz com que eu queira desistir da vida? É um sentimento de que não tem conexão, não tem sentido. Não importa. A gente está falando aqui da metáfora da raiz, que é a família é nossa raiz, e que a árvore é a copa que a gente monta a partir das escolhas que a gente faz, mas tem essa raiz que nos nutre. Se a copa é muito grande e a raiz é pequena, a árvore tomba. É biologia pura. Então, aí a gente vê quantas celebridades conseguem chegar no auge da glória e depois se autodestrói. Não tem a base. Que é um caso clínico famoso de Freud, o homem arruinado pelo próprio sucesso, né? Porque destruiu a raiz. O que a gente tem hoje é que muitos, pelo motivo que você apontou, aquela ideia que às vezes a gente entende, né? Eu digo que foi a ideia mais bem intencionada e a mais trágica de toda uma geração. Foi quando os pais, em retrospecto à sua própria existência, lembrando das privações materiais pelas quais passaram, talvez algum pai ou uma mãe mais distante, fizeram assim. Agora eu vou dar tudo que eu não recebi. Não, a ideia foi assim. Meus filhos não vão passar pelo que eu passei. E esqueceram que muito do que nós nos tornamos porque passamos pelo que passamos. Disclaimer no mundo do cancelamento de rede social. Ninguém está dizendo que se você foi espancado pelo seu pai, que você vai espancar seu filho. Não se trata de repetir o erro. Mas aquilo que funcionava, acerto, né? Tem que repetir. Exato. Eu não posso desistir e achar que tudo do passado não funcionava e querer construir tudo do zero, porque eu abro mão de milênios de processo civilizatório, que a gente corrige, mas não destrói. Então se trata muito mais de um equilíbrio, de você trazer de fato uma relação entre filhos e pais com mais diálogo, que é o contrário do que havia no passado, havia mais distância. Com mais presença emocional, com mais presença, né? Mas permanecer com cuidado, com vigilância, com respeito, com limites claros, porque você é o adulto na sala. E é a falta de adulto na sala que faz com que as crianças e adolescentes, quando enfrentem certas angústias, eles não tenham ninguém para pedir socorro. Exatamente. Eles vão correr do pai e da mãe, em vez de correr pro pai e para a mãe. Por exemplo... Porque não tem esse porto seguro, né? Na Educa, qual foi o objetivo de fundar a Educa? Eu fundei a Educa porque eu queria levar para as escolas educação socioemocional, junto com duas coisas que eu via... Eu encaro que todos os programas de desenvolvimento socioemocional, eles não concorrem um com o outro. Eu acho que nós concorremos juntos pela saúde mental na escola. Só que eu percebia que nem todos no Brasil, e a gente visitou vários países para fazer isso, eu e meu amigo Jaime, meu sócio, nós fomos à Finlândia, Califórnia, vários países e tal. A gente descobriu que nesses projetos estava faltando, inclusive fora do Brasil, letramento digital, ou seja, desconsiderava-se a internet como realidade a ser pensada também a partir da perspectiva da inteligência emocional, e se desconsiderava nesse processo um agente fundamental, que é a família. Então nós criamos dentro da Educa uma plataforma chamada Educa Play. É como se fosse uma Netflix de educação parental, para ajudar os pais na jornada da parentalidade. Estou explicando isso para dizer um evento que aconteceu recentemente, para explicar o que você estava falando. Eles fogem dos pais. Aí um dia, algumas escolas começaram a dizer: os alunos estão querendo que a aula da Educa seja na segunda-feira. Achei curioso que mais de 3 ou 4 escolas ligassem dizendo que estavam mudando para segunda-feira e me comunicando. Isso é ligar para as escolas. Era que dia antes? Não, cada escola tinha seu dia. Tá. Não tinha uma regra pra gente. Então era no horário, dentro da grade curricular, no horário que a escola determinava. Mas muitos dizendo assim, os alunos estão pedindo para ser na segunda. Aí eu liguei. Eu quero saber por que exatamente segunda-feira. E aí veio uma notícia dolorosa. Eles querem que a Educa seja aula da Educa na segunda, ou seja, educação socioemocional na segunda-feira, para se recuperarem do convívio com os pais. Ou seja,
Eu penso, na minha infância e adolescência, eu queria que chegasse o final de semana para eu ficar mais tempo com os meus pais. Hoje, pelo abandono que a gente tem visto em muitos lares, lamentavelmente, eles querem que chegue a segunda-feira e tenha uma aula de educação socioemocional para se recuperar do convívio. Que tristeza. Gente. Que, na verdade, é um não convívio. Para se recuperar do abandono. A 2, na verdade, ou a 3. Ou do grito. Né? Então, Renato Russo, ele meio que previu tudo isso na música Tempos. Ele previu toda essa crise geracional, né? Parece cocaína, mas é só tristeza. Ou seja, parece que você tem tudo, Netflix, tudo, iPhone e tal, mas é só tristeza. Tem tudo material. Falta presente. Falta presença. Muitos presentes e não tem presença. E o que acontece quando você está só? Ele diz na música, muitos temores nascem do cansaço, da solidão. E uma geração inteira entre descompasso, desperdício. E se dissestes que se a tua voz fosse escutada, acordarias não somente a tua casa, mas a vizinhança inteira. Uau. E há tempo, por causa de uma sociedade que adoece, em que tudo é questionado, há tempo nem os santos sabem ao certo a medida da maldade, por isso há tempo são os jovens que adoecem. Nossa. Ele faz um diagnóstico 30 anos antes do que está acontecendo. Mas ele não fica no diagnóstico, ele vai para a solução poética, né? Mas, meu amor, disciplina é liberdade e compaixão é fortaleza. A disciplina que as famílias antigamente tinham. Porque, às vezes, você pode até pensar, Renato Russo, que licença poética, na mesma frase colocar disciplina e liberdade. Disciplina parece que tem que fazer obrigação e liberdade, e não o contrário. Mas a gente sabe, como adulto hoje funcional, que teve uma infância difícil, teve que ralar para conseguir as coisas, que só quem tem disciplina de fazer o que tem que ser feito é quem terá a liberdade de ser quem deseja. Nossa, gente, isso é muito, muito real. Não tem como você construir uma vida com propósito, com sentido, seja pessoal, profissional, sem disciplina. Uhum. Né? Se você quer aprender um idioma, você vai ter que se dedicar para aprender. Se você quer ajudar as pessoas, né, seja na internet, crescer a sua rede social, você vai ter que se dedicar e ter constância para produzir conteúdo. Se você quer se tornar um profissional bem-sucedido, você vai ter que estudar, vai ter que se dedicar. E isso é uma das coisas que hoje, a geração de hoje, elas não entendem a necessidade do esforço. Porque tudo chega na hora, assim, né? Como se fosse apertar um botão. Uhum. Tipo, eu quero estar brincando com o jogo, tudo acontece naquele mundo virtual. Quero comida, na velocidade delivery. da luz. Quero comida, iFood. Então a pessoa não entende que tem um período de construção para conseguir o que quer. Ela já se frustra muito antes de tentar conseguir, porque vê que, meu Deus, vou ter que me esforçar. E como é que faz isso, né? Isso é queima de etapas, e que, inclusive, claro, hoje na internet isso fica muito mais evidente, porque você entra na rede social, então as pessoas estão mostrando somente o palco, nunca os bastidores. Inclusive, o seu programa tem o mérito de trazer os bastidores para as pessoas perceberem percurso, idas e vindas, que nenhum processo é assim, uau, subindo, 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 não. Tem hora que cai, sobe, tem dias difíceis, tem momentos de solidão. E a gente tem que ter a disciplina de continuar ainda assim. Sim. De persistir ainda assim. Entender que demora, que não continuar, vem... apesar do medo, continuar da apesar angústia, da dificuldade. do teu passado, do teu trauma, do teu abandono, de toda a cota de dor que a vida te apresentou, ainda assim você precisa. Não é sobre por que aconteceu comigo, mas sim como é que eu faço com isso. Que é a pergunta que o Viktor Frankl faz no campo de concentração, né? Que é um grande psicólogo, psiquiatra que cria uma das forças da psicologia, a psicologia existencial. Relembrando Nietzsche, ele finalmente entende. Só quem tem um porquê suporta qualquer como. Mas não o porquê da pergunta por que fizeram, por que eu quero vencer, por que eu quero crescer, por que eu quero continuar, porque tem um objetivo, porque tem um propósito, porque eu não quero morrer na mesma condição que eu vim ao mundo, porque eu não quero repetir os padrões dos meus pais, pelo menos a parte disfuncional de tudo isso. Há uma cota de responsabilidade nossa que hoje no mundo atual as pessoas transferem. Então, pais transferem para escolas as responsabilidades da educação dos filhos. Volta para os pais, fica um jogando para o outro. A escola até tenta, mas ela não tem esse papel. Ela pode colaborar, mas ela jamais poderá substituir, porque a escola não deve ter esse papel. Se a escola assumisse, seria uma profunda irresponsabilidade de assumir os papéis dos pais. Isso que você está falando é muito real. Eu vejo muito isso com questões de diagnósticos, né? Hoje em dia é uma epidemia de diagnósticos. Moda, né? Tudo é TDAH, tudo é TOD, aí vai. É a professora reclamando para o pai que reclama para o professor, e aí eles reclamam para o médico, e fica aquele ping-pong. Ninguém olha muitas vezes para a raiz do problema, que eu acho que é até importante a gente falar isso aqui para quem está assistindo, né? Muita gente tem filhos também, que a negligência, o abuso emocional, o abuso físico, porque muitas vezes existe o abuso invisível, né? O que é o abuso invisível? É aquele pai, aquela mãe que ignora, dá tratamento de silêncio, né? O filho errou, ignora, culpa, critica, humilha, compara. Os gritos também constantes
é uma forma de abuso emocional que já vai ativar o sistema nervoso, assim como um abuso físico. E essas experiências adversas, elas trazem uma consequência terrível para o comportamento da criança, e uma delas é a hipervigilância. O cérebro fica num estado de alerta, com medo do que pode acontecer, como forma de sobrevivência, e isso desliga o aprendizado, diminui o foco, deixa a criança hipervigilante, e muitas vezes não tem a ver com um transtorno, mas tem a ver com o ambiente familiar. Exato. E aí a criança não precisava de um remédio tarja preta, ela precisava de um ajuste de ambiente. Claro, importante dizer que existem crianças de fato com TDAH, mas isso precisa passar por uma avaliação mais de longo tempo, não é um dia. Né? Então, essa compreensão é muito importante. Né, isso acontece com adultos também, sabe, Thelma, que você está falando. De fato, assim, hoje em dia, é muito mais fácil você ter um rótulo, né, um diagnóstico para chamar de seu. E, no fundo, muito que a gente tem é que o transtorno é uma resposta à vida que você tem. Eu, por exemplo, quando eu atendi em consultório, né, desde 2017, que eu não consegui mais tantas viagens, enfim, eu não tenho mais consultório, mas eu digo hoje que meu consultório é o mundo. Né? Mas eu atendia muitos pacientes que chegavam com diagnóstico de depressão, e eu quero dizer, existe depressão clínica mesmo, tá? Mas muitas pessoas chegavam com diagnóstico e quando começava o tratamento, eu percebia que não era depressão, era opressão. Estava numa relação tóxica com opressão, alguém estava oprimindo, e quando a pessoa ou saía da relação ou se empoderava dentro da relação, nem sempre eu tenho que sair da relação, preciso me recolocar finalmente como alguém merecedora do respeito ou merecedor do respeito, a opressão diminuía e a depressão sumia. Então a depressão... Ela ganhou voz. Ganhou voz. A depressão era uma resposta à opressão. Então, muitas vezes, do mesmo jeito, o TDAH, o TOD, é uma resposta à negligência, é um ambiente. Exatamente. Então, é mais fácil eu ir para um profissional de saúde e conseguir um laudo, porque eu não tenho culpa. Tirar a responsabilidade minha como pai ou mãe, do que falar, caramba, eu preciso olhar para o meu comportamento, eu preciso olhar para essa dificuldade de me autorregular, de lidar com a minha própria raiva, porque é só nesse caminho que a gente vai conseguir entender que tem padrões para serem mudados. Exatamente, né? Exatamente. E eu queria aproveitar o gancho aqui e perguntar, porque você se tornou um grande psicólogo, um grande palestrante, referência no Brasil, e você acha que, de alguma forma, o que você viveu na infância, né, esse seu processo de autocura, de olhar para si, de sair do lugar de vítima, te influenciou para hoje você se tornar o profissional que você é? Acredito. Eu tenho a absoluta certeza. Para mim, inclusive, isso é um dos significados da minha vida hoje em dia, é elevar o padrão de consciência das pessoas. Tudo que eu faço, tudo que eu escrevo, os livros, os vídeos, as empresas que eu crio, todas elas têm como objetivo ajudar a elevação do padrão de consciência das pessoas, para que elas possam acessar mais cedo do que eu, sem perder economizar tanto tempo quanto vida, eu, né? a compreensão do poder que você tem quando você olha para a vida dando um significado diferente para ela. Então, para mim, a minha infância hoje eu vejo com muita gratidão, porque cada elemento do que aconteceu comigo me ajudou a forjar quem eu sou. Talvez eu não fosse quem eu sou se eu tivesse uma vida mais fácil. Entende? Será que eu seria essa pessoa se eu tivesse tido uma vida de classe média alta, com acesso a tudo, Disney com 10 anos de idade, sabe, escolinha de inglês? Será que eu não... tá tudo dado. Eu não estou dizendo que quem tem isso não possa acontecer como pessoa. Mas, às vezes, a falta, ela pode ser encarada como um objeto que move você. Não estou dizendo que a gente tem que estar gerando falta de propósito. Mas eu posso olhar para o propósito da falta na minha vida, entende a diferença? Eu entendo. Eu não vou gerar falta em propósito no meu filho, mas eu tenho que transformar a falta que me aconteceu num propósito para a minha vida. Nem que seja, eu vou me mover para não ter mais falta o tempo todo. Eu vou me mover para que eu cresça emocionalmente. E aí, quando eu olho para a minha infância, as coisas, elas foram meio que forjando um conjunto de coisas. Eu lembro quando eu tinha lançado esse livro com Cortella, esse último, o penúltimo que eu lancei com Cortella, ele foi indicado ao Prêmio Jabuti. E aí eu estava dando entrevista e a repórter perguntou, como é que você aprendeu a escrever? Aí, mais uma vez, é minha mãe. Né? Minha mãe era jornalista, usava uma máquina IBM, e o jornal passou pela mudança tecnológica e foi para o computador. Ela não se adaptou ao computador. Então, nós compramos um computador, dividido em 10 vezes, e aí eu, 3, 8 meses... Você tinha quantos anos? Eu tinha mais ou menos 16 anos de idade. Você se interessava por escrever ou não? Não. Ela comprou o computador porque aí eu e meu irmão, a gente sabia mexer um pouquinho, porque a gente tinha os amigos que tinha. Então, meu irmão trabalhava, eu ficava em casa e meu dever era escrever os artigos do jornal numa folha à mão. Eu digitava, imprimia no Epson e ela corrigia. Só que ela fazia isso 50 vezes para cada artigo. Aí eu digitava, ela corrigia. Aí eu falava, não aguento mais.
Você não para de corrigir, que loucura. Ela fala, não fique irritado, porque o dinheiro do jornal é o dinheiro que sustenta a casa. Você tem que cumprir seu papel aqui nessa economia da casa. Digitar é o mínimo. Vocês tinham um jornal e você que fazia essa parte, é isso? Não, minha mãe era jornalista. Ah, tá. E eu digitava os artigos dela no jornal. Ela era funcionária do jornal. Entendi. E aí, quando a moça perguntou à jornalista como foi que você aprendeu a escrever, eu nunca tinha me perguntado sobre isso. E aí eu pensei, poxa vida. Foi lá sofrendo na mão da minha mãe. Aí eu me lembrei, e aí quando eu disse isso, as pessoas vão saber a minha idade, da primeira versão de Karate Kid, tá? O senhor Miyagi, pinta em cera Daniel-san, pinta em cera Daniel-san. Eu vim aqui para aprender a lutar. E ele não sabia que aqueles movimentos eram exercício ia fazer dele um campeão. Luta. Então, assim, muitas vezes, e tem até um discurso famoso do Steve Jobs em Stanford, que ele fala sobre isso, né? 3 coisas, eu vou falar só 3 coisas que aconteceu com a minha vida que forjaram quem eu sou. Ele diz uma coisa interessante nesse discurso que ele fez em Stanford. Ele diz assim, você não sabe disso quando está lá vivendo isso, você só entende depois. Então, não adianta você querer agora entender o propósito do que você está passando. Apenas entenda que isso tem um propósito. Eu acho que, e nesse momento, que a fé é muito importante. Porque a fé é justamente... Pra acreditar que aquilo acreditar vai que, passar. assim, existe uma força amorosa, que eu chamo de Deus, que está cuidando de você e que sabe que para o projeto que ele tem para você, você precisa construir alguns skills, algumas competências. E essas competências, elas não estão explicitadas quais a finalidade dela no momento em que elas estão sendo construídas. Se eu fico só sentindo a dor do exercício, eu nunca vou entender o poder do músculo. Muito bom, uau. Entendeu? Mas se eu fico entendendo, aqui se foge em mim um músculo, certamente porque algo eu vou levantar. Vou olhar por que essa dor está aqui, né? Porque geralmente quando a dor chega é como um aviso. Tem algo aqui para aprender. Tem algo aqui para eu olhar e que eu não estava olhando antes. E a primeira coisa que o músculo faz, na minha própria vida física, o músculo me ergue melhor. Tanto que o que acontece com a gente? Te dá resiliência. A gente vai para a academia hoje em dia por prazer? Não, para ter memória e economia muscular para suportar o envelhecimento do corpo. Sim, uma poupança para o futuro. Poupança, não é só Bitcoin que a gente precisa, precisa de músculo, né? De resiliência, enfim. Então, emocionalmente do mesmo jeito. Então, muitas das coisas que você passou, eu posso ficar só olhando como, que pena, que dor, ou ok. Eu acho que nessa hora os estoicos são muito bem-vindos, né? Marco Aurélio e todos que fizeram o estoicismo, porque eles não vão lutar contra a realidade dada. Eles vão dizer, eu acho que estoicismo em linguagem de internet hoje é #aceita que dói menos. Foi isso que a vida te ofereceu. Vai lutar contra isso ou vai aprender com isso? Escolhe. Essa escolha vai definir. Foque naquilo que você pode controlar. Não posso controlar. Você vai perder a sua vida tentando mudar o outro, né? Posso mudar controlar o avô, meu passado? O pai, a mãe. Passou. Passado eu posso controlar? Eu posso passar a vida chorando no meu passado, eu posso olhar para o meu passado e foi ruim, mas aprendo com ele. Ou construir aquilo que eu gostaria a partir de agora. Exatamente. Não, maravilhoso. Eu quero fazer uma colocação importante quando você estava falando sobre a gente ser forjado, né, nesse processo, nessa dor, nessa musculatura que a gente vai formando. Eu acho também importante dizer o seguinte, existe, né, o crescimento pós-trauma. É uma área da ciência ainda... que é estudada hoje. Sendo estudada, maravilhoso, que mostra como que grandes nações, inclusive, né, o Japão, por exemplo, no pós-guerra, como que existe um supercrescimento e como que nós, seres humanos, você pode ver que grandes pessoas surgem, né, seja cantores, atores, pessoas famosas, talentosas, surgem com esse talento, com essa vitória após um fracasso, após estar no fundo do poço, né? Porque muita gente fala, quando você está no fundo do poço, você não tem para onde ir. Ou você sai daqui, ou você sai daqui. Então, é importante também a gente entender, quando a gente olha para a infância, quando a gente fala de criança, muita gente confunde, né, Rossandro? Por isso que eu acho importante a gente falar sobre isso. Confunde que, então a criança tem que sofrer para aprender. Então a criança tem que sofrer para se tornar uma pessoa de bem. E esse é um lugar perigoso para os pais estarem. Por quê? Nem a negligência... Exato. Né? Nem o sofrimento despropositado. Exato. E assim, uma coisa que eu acho importante, né, principalmente para quem é pai e mãe, é entender que quem ama cuida, quem ama educa, quem ama fala não, quem ama dá limite. E a criança, por ter um cérebro imaturo, ela já passa por muita dor e frustração porque ela não consegue lidar com o que ela sente. Ela é pura emoção, né? Então tá com raiva, chora, tá com raiva, se joga no chão, faz uma birra. E conforme a gente vai crescendo, é que a gente vai aprendendo a lidar com as nossas emoções, se aquele adulto cuidador nos ensinar. Porque muitos de nós não tivemos esse modelo e esse exemplo de como que eu lido com a raiva. Eu vou ter que ferir alguém quando eu estou com raiva? Eu vou ter que gritar e ofender e xingar? Ou eu posso aceitar, sentir a raiva como uma emoção humana,
deixar ela passar para depois falar o que eu gostaria. Então, sim, quando a gente olha para esse lugar de a dor nos forja, eu acho que é muito para um lugar de quando a gente já tem consciência, de quando a gente está adultecendo e aprendendo a sentir, aprendendo a refletir, aprendendo a frear impulso. Mas quando a gente olha para uma criança em sofrimento, e às vezes, muitas vezes, sem um pai ou uma mãe para olhar, esse é um ponto em que entra o meu trabalho, né? Que é olhar e falar, puxa vida, existe um ser humano em construção. E a infância é um lugar que a gente precisa olhar com muito cuidado. Então, eu não acredito que a gente precise sofrer para se tornar uma pessoa de bem, mas sim, eu acredito que a gente tem que ter um guia, alguém que te fale... Para lidar com os sofrimentos inevitáveis da vida. Exato. Que acontecem. É ter alguém para estar lá do teu lado quando você está triste. Não para te pegar e te jogar no buraco quando você está triste. Sabe, né? Que existe uma... Faz sentido para você? Faz. Inclusive a psicologia parental, né? Tem uma frase das criadoras da psicologia parental, cujo nome eu não vou lembrar da teórica agora, que ela faz o seguinte, ela diz uma coisa muito... que é exatamente o que você está falando. Ela diz assim, quem foi que nos ensinou que para uma criança se comportar bem, nós temos que fazer ela se sentir mal? Foi a Jane Nelson. É a Jane Nelson, exatamente. Fiz o curso com ela. Maravilhosa essa frase dela. Então, quem foi que disse? Pô, quem disse foi o nosso passado, nós aprendemos com isso. Mas tem uma cena numa série da HBO, que eu acho que é The Last of Us. É uma série em que tipo um fungo toma conta da humanidade e a gente fica num meio apocalipse zumbi com fungo, um negócio assim. Mas como todas essas séries, tem um aspecto psicológico na trama dos personagens. E um dos personagens, que acho que é Joey, que é um personagem principal, tem uma cena icônica. No último episódio da última temporada, abre com uma cena da adolescência dele, cujo objetivo da direção, obviamente, da série é fazer você compreender quem esse homem se tornou a partir dessa infância. E é uma cena em que o pai, que ele entra com o irmão tem 7 anos, ele tem 14, ele tá lá, o irmão, ele vai bater na gente, papai vai bater na gente. Ele, calma, eu vou assumir tudo, a culpa é minha, vá dormir que eu vou dizer que fui eu que fiz. E ele fica lá esperando o pai naquela cozinha dos anos 50, que lúgubre, com uma luzinha só pendurada numa noite chuvosa. O pai de repente entra, um policial. O que foi que vocês fizeram? Não sei o quê. Aí ele faz, não foi ele, fui eu, pode bater em mim. Mentirosos, meus colegas me contaram, foi seu irmão que fez isso. Por que você está assumindo o lugar dele? A gente sente que a mãe morreu, que é um pai que cria os filhos só, um policial, dos anos 50, um mundo, né, completamente diferente do que a gente tem hoje. E ele diz assim, talvez porque pela primeira vez confronte o pai, diz assim, a gente não aguenta mais apanhar de você. Ele só tem 7 anos, bate em mim, eu dou conta. E porque pela primeira vez talvez ele questiona o pai, faça o pai se enxergar a partir desse discurso, o pai para, vai na geladeira, pega 2 cervejas, abre uma pro filho, outra para ele e diz assim, quando eu tinha sua idade, meu pai também espancava muito, mas era bem mais do que eu te espanco. Um dia ele me espancou tanto que ele deslocou meu maxilar. Eu passei... eu acho que essa cena que ele diz assim, que deslocou o maxilar. Eu passei um semestre sem ir para a escola. Mas levantou e disse, meu filho, eu bato em você menos, muito menos do que eu apanhei. E tudo que eu espero é que um dia, quando você for pai, que você seja um pouquinho melhor que eu. Aí saiu. No fundo, o que cada geração faz, Thelma, é entregar o que pode. É como se cada geração que vinha assim antes da gente dissesse assim pra gente, Marvin, agora é com você. Eu fiz o meu melhor. É uma evolução. E eu posso ou olhar para a falta, ou olhar para o que foi possível. E pensar, ok, agora eu vou fazer o meu melhor. Agora eu vou fazer o meu melhor, porque senão o meu destino eu sei de cor. Vai se repetir você em tudo de que não funcionou. Exatamente. Então eu vou fazer o meu melhor, tá? Eu vou fazer o meu melhor, e o meu melhor, inclusive, é aquilo que não funcionou, eu deixar de fazer. Né? E entender que aprimorar muitas vezes, o que foi bom aprimorar o que e não foi repetir bom, o que foi ruim. E às vezes entender que você me ensinou no buraco que eu não devo cair. Meu pai faleceu cedo por causa do álcool. Pergunta se você tinha quantos anos? Ele faleceu? Quando ele faleceu, eu tinha ali uns 20 e poucos anos, mas a gente não tinha mais contato, desde os 6 que eu não tinha mais contato com ele. Então, quando ele faleceu, você ainda estava com uma relação difícil com ele? Não tinha contato. Desde a separação, desde os 6 anos de idade, eu não tinha contato com ele. E como que foi para você isso? Sabe, no primeiro momento foi estranho, porque como eu não tinha tido desenvolvimento de vínculo com ele, então meio que foi indiferente para mim. Eu não senti um luto, não senti uma dor, uma perda, eu senti um lamento. Eu lamentei e fiquei me perguntando, assim, minha tia, a irmã dele, me chamou para visitá-lo na UTI, ele estava em coma, né? E quando eu fiquei olhando para ele ali entubado, eu fiquei assim pensando, por que não funcionou, né, pai? Por que a gente não conseguiu
Só fiquei pensando nisso. A única coisa que me veio é, poxa, que pena que a gente não conseguiu ser pai e filho. Que pena. Você está indo e a gente não conseguiu fazer isso. Hoje não, hoje eu entendo tudo que ele passou, as dificuldades, né? E o quanto eu pareço com ele, assim, absurdamente. Isso que eu ia te perguntar. E como homem, né? O que você viu em você que você trouxe do seu pai, que você teve que ressignificar ao longo da sua vida para, por exemplo, ser um melhor marido, um melhor amigo, né? Um homem que consegue lidar com as próprias emoções. Porque muitas vezes quando a gente vem de uma história, sim, né? De vício, de dor, de abandono, aquele rancor fica. Às vezes, muitas vezes, um sentimento de não merecimento, de não ser bom o suficiente para ser amado. Como que foi essa construção desse lado? Você sabe que antes de eu ter acesso a conhecer as leis sistêmicas que o Bert Hellinger trouxe, eu meio que comecei a perceber isso, assim, no consultório eu vi algumas coisas, né? A gente meio que vai trabalhando no comportamento, a gente vai vendo. Então eu percebi que existem muitas formas de amar. E na minha visão, um dia eu estava numa rua perto de onde meu pai morava e me veio o insight de que, ao morrer pelo vício do álcool mais cedo do que ele deveria, ele mostrou para mim por onde não ir. É como se ele caísse num buraco para dizer, meu filho, não vem por aqui que não dá certo. Entende? Então, eu não bebo. Já tomar um vinho assim uma vez na vida, não tenho pavor a álcool, assim. Eu não acho nem gostoso. Eu não tenho um esforço para não beber, tipo assim, eu tenho que me controlar. Não acho gostoso. É algo que não faz parte da sua vida. Não faz parte da minha rotina, nenhum vício. Mas... Então, assim, claro que, obviamente, ter visto tudo que o álcool trouxe, o sofrimento da minha mãe, a ruína dele, e tantas outras pessoas também que eu já vi na própria família que aconteceu isso, foi isso que eu aprendesse através da dor do outro. Eu também posso aprender pela dor do outro. Aliás, é uma forma mais inteligente de aprender. Nossa, muito. Isso é tão importante,